por aqui. Francisco? Ah, ele tá aí. Vou Olá, boa apresentar. noite. E aí, Francisco, tudo bem? Gente, o Francisco é um querido. Francisco, ele sempre tá todo semestre, desde que eu entrei no Desembolando, o Francisco tá aqui com nós, conosco, falando de temas diversos, temas diferentes. Ele é muito bom no que faz. E, Francisco, de primeira mão, quero agradecer novamente por ter aceito o nosso convite do Desembolando. Eu acho que a gente já faz parte da sua vida e você também já faz parte da nossa história aqui no nosso grupo, né? Gente, o Francisco, ele sempre está aqui conosco nos eventos, certo? Só um recadinho. A lista de presença, ela sempre passa no final, do evento, tá? Ali nos últimos 45 minutos, 10 minutos, tá bom? Bom, o Francisco, ele é bacharel em psicologia, ele é doutorando e já é mestre em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Sergipe. Ele tem muitas especialidades aí, uma delas é humanismo, né, existencial, fenomenológico e em psicologia positiva. Vou deixar o Francisco, então, trazer um pouco mais sobre a história dele, mais sobre ele, e também, Francisco, pode sentir à vontade e começar a dar início aqui no nosso evento, tá bom? Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Ótimo, que bom. Boa noite a todas as pessoas presentes. É um prazer mais uma vez estar aqui. Infelizmente, semana passada, acho que vocês tiveram um imprevisto, eu acredito, e aí a Priscila me chamou para cobrir a falta, e eu também tive um problema com a internet, eu não consegui estar presente, mas eu super viria se tudo tivesse também, porque essa parceria aqui com o Desembolando a gente já tem há um bom tempo. Então é sempre um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouco das minhas experiências. E aí, além de tudo isso, né, que o colega trouxe, é que aqui o nome dele está desembolando, não sei se eu depois quiser me confirmar aqui o nome, para eu chamar pelo nome. Henrique, É Henrique, obrigado. Né, o que o Henrique trouxe, eu fui ao longo de toda a minha graduação monitor em análise do comportamento. E aí eu vou compartilhando assim, algumas experiências, gente, porque eu fui também uma pessoa que era muito crítica em relação à TCC. Eu achava uma receita de bolo. E aí eu vou desconstruindo essa ideia ao longo da minha fala, e aí eu espero que ao final vocês entendam o porquê. Hoje eu trabalho, tanto no mestrado, mas agora no doutorado, com terapias cognitivas e comportamentais, especialmente as de terceira geração. Atualmente, eu estou desenvolvendo um modelo baseado na terapia de aceitação e compromisso, mas eu acabo trabalhando um pouco também com análise do comportamento, trabalhando também com TCC. Então, eu fui professor da UC de análise e modificação do comportamento há uns 2 semestres, então eu tenho um pouco dessa experiência. Eu vou tentar resumir, né, ao longo dessas quase uma hora aqui, então eu sei que não é uma tarefa fácil, eu vou compartilhar aqui um slide. apareceu pra gente. Ok. Então vamos lá. É, Deixa eu ver se tem como minimizar isso. Acho que não. Está tudo certo, né? Então, eu sou Francisco Vitor Soldá, sou psicólogo baiano, mas atualmente eu estou em Sergipe, Aracaju, estou falando aqui de Aracaju. E aí eu vou tentar trazer um pouco sobre a diferença, né, entre a terapia. Na verdade, existe uma alteração, eu acho que não atualizou esse slide aqui, porque eu fiz esse ajuste hoje de manhã, desculpa, vou fazer essa alteração agora. E aqui é TCC, que eu fiz esse slide no final de semana. Pronto. Terapia analítico-comportamental e terapia cognitivo-comportamental. Né? Qual a diferença? De imediato, a diferença está no modelo teórico. Então, as duas têm objetivos distintos, as duas têm modelo teórico distinto, objetos de estudo distinto, mas algumas se aproximam em alguns momentos, em algumas técnicas, mas né, a gente tem caminhos um pouco distintos. Então, para iniciar, eu vou começar falando sobre a terapia analítico-comportamental, especialmente sobre a terapia comportamental aí que foi criada pelo Skinner, mas a gente sabe que a análise do comportamento, o behaviorismo, né, do inglês, né, ela não surge com o Skinner, mas com Watson, que vem anteriormente lá dos estudos do Pavlov, que era um fisiologista, se eu não me engano, russo.
E aí ele se baseia naqueles estudos do Pavlov e aí ele publica o primeiro estudo, né, a psicologia como o comportamentalista vê. Então é como se fosse um manifesto behaviorista e aí funda esse campo de estudo e essa abordagem, como a gente pode assim dizer, ela surge em um contexto onde a psicologia estava, né, em um momento de questionamento. A psicanálise era a grande referência, mas a ciência, especialmente a ciência positivista, quando a gente fala de ciência positivista, nós estamos falando da ciência da fragmentação, da experimentação, a ciência do laboratório, de separar as coisas da observação. Ela não aceitava a psicanálise porque ela não tinha um objeto que era possível de observar a olho nu. Então, assim, era quando a gente falava de mentalismo, de mente, de consciência, né, de introspecção, não ficava muito palpável. E aí a análise do comportamento, ela vem, olha, a gente tem aqui um objeto de estudo que é o comportamento humano, né, aquilo que está aí, né, enquanto aquilo que o sujeito se expressa. É claro que o Skinner depois ele vai desenvolver algo mais profundo, e aí o comportamento privado, comportamento verbal, ele vai trazer toda uma teoria, mas essa lógica de comportamento é algo que tem uma lógica mais palpável, mas tudo se inicia aí. Ele foi um psicólogo behaviorista americano que propôs aí, né, a premissa de que o comportamento humano ele é moldado pelas suas consequências, um conceito que foi conhecido como condicionamento operante. Ele, né, ele, inclusive, é considerado aí um dos pensadores mais importantes no campo da psicologia do século XX. Então, quando a gente fala em pessoas influentes no ramo da psicologia, que de alguma forma tiveram um papel para que a psicologia se tornasse ciência, do ponto de vista institucional, a gente precisa falar e citar o Skinner, não dá para fugir. Então, para que ela tivesse o seu reconhecimento, para que ela tivesse um lugar, né, dentro do rol das ciências, a gente precisa falar do Skinner. E aí, quando a gente fala de behaviorismo operante, que se difere do behaviorismo metodológico lá do Watson, o behaviorismo metodológico ele entende que o comportamento ocorre a partir de uma alteração do ambiente. Então, existe uma alteração no ambiente que faz com que o sujeito responda a essa alteração. Aqui no behaviorismo operante, que o Skinner vai propor, ele vai dizer que não. Aqui é o sujeito que opera no ambiente. Então, comportamento que produz consequências que se constituem alterações no ambiente. E aí, essas consequências que vão fazer a manutenção desse comportamento. Então, a explicação do comportamento, ela vai estar sempre no passado. Então, dentro da clínica, quando a gente vai fazer análise, a gente vai fazer, eu vou trazer um pouco como é que acontece de forma bem resumida, obviamente pelo tempo. Mas quando a gente vai fazer esse processo de observação, de entendimento sobre como alguns comportamentos ocorrem, a gente vai tentar buscar na história, né, no histórico comportamental do sujeito, como é que aquele comportamento ele foi sendo construído, como é que aquele comportamento ele foi sendo aprendido, como ele foi sendo reforçado, como ele foi sendo punido. Então, a explicação ela está no passado. Então, para ficar um pouco mais claro, então, o sujeito ele emite um comportamento, então o R aqui seria, né, comportamento e o C seria consequência. Então, o sujeito opera no ambiente e o ambiente é tudo aquilo que está externo, então as pessoas, né, né, o ambiente em si, todo o contexto que está externo ao sujeito é considerado ambiente. Então, uma resposta do organismo produz uma alteração no ambiente chamada de consequência. E essa consequência ela pode ser tanto punidora ou reforçadora. E aí eu vou te trazer um pouco mais aqui. Então, quando a gente fala de consequência reforçadora, e aqui é claro que já é importante já deixar um pouco mais preciso, que aqui eu já estou entrando no modelo teórico. Então, quando a gente fala de modelo teórico, é como todo pensamento do clínico analítico comportamental ele vai estar fundado. Então, quando o clínico analítico comportamental ele vai estar de alguma forma ali, é claro que aqui é uma visão muito simplista, ele vai, né, tem vários aprofundamentos, mas de alguma forma, quando a gente vai estar ali no ambiente do consultório, a orientação, a premissa, né, de como os comportamentos são construídos, ela vai estar muito
pautada nessa lógica, né, de construção de comportamento, né, de reforça, lógicas de reforçamento, lógicas de punição, manutenção de comportamento, padrões de reforçamento, seja, né, reforçamento contínuo, reforçamento intermitente. Então, a gente tem aí hoje uma nova construção, na verdade, nas últimas décadas, que tem surgido, né, a proposta do Skinner sobre comportamento verbal, que por muito tempo, né, ficou meio que guardada assim de lado. Ela recebeu muitas críticas, mas que depois, né, tem recebido grande destaque. Então, é um campo extremamente muito vasto, inclusive dentro do campo da pesquisa. Mas aqui, quando a gente fala sobre consequência reforçadora, a gente está falando de toda aquela consequência que aumenta a probabilidade de um comportamento voltar a acontecer. Então, o reforçamento positivo é a adição de um estímulo que o sujeito considera prazeroso. Então, quando a gente adiciona um estímulo prazeroso, e aí o que vai ser prazeroso para uma pessoa Professor, vai ser. Oi? desculpa, você poderia explicar de novo? É que eu tô meio perdida, não entendi direito isso. Precisamente o quê? Essa parte do Qual- reforçamento. Da parte anterior, porque você pulou o slide muito rápido. Isso Sobre aqui? essa RC, isso. Isso, então. É, isso aqui é a base da perspectiva do behaviorismo operante do Skinner. Então, uma resposta do organismo produz uma alteração no ambiente chamada de consequência. Então, o sujeito opera no ambiente e o ambiente ele vai emitir, né, consequências, sejam elas reforçadoras ou punidoras. Isso aqui talvez vai ficar um pouco mais claro em alguns exemplos mais para frente, quando eu estiver fazendo a proposta da análise funcional. Mas isso aqui é diferente do behaviorismo metodológico, que diz que o ambiente provoca uma alteração. Por exemplo, quando eu saio pela manhã, um raio de sol vem e aí faz a minha pupila contrair. Então, existe uma alteração no ambiente que faz o meu corpo reagir. Aqui no comportamento, no behaviorismo operante, é eu, por exemplo, que faço uma alteração no ambiente. Por exemplo, se eu preciso pegar um sal que está numa prateleira, então eu levanto a minha mão e ao levantar a minha mão eu consigo, né, o sal que está naquele lugar. Então, se eu consigo pegar o sal, né, então a tendência de que eu repita esse comportamento outras vezes vai ser muito maior. Mas, por exemplo, vamos pensar aí numa situação de uma criança que faz birra no shopping. Então, ela vai no shopping e aí ela encontra um brinquedo que ela quer muito e ela começa a gritar, a chorar porque ela quer aquele brinquedo. Então, se o pai, né, ou a mãe, ou a pessoa ali que está responsável por ela, dá aquele brinquedo para ela, aí a gente está falando da consequência. Então, a adição, veja, reforçamento positivo, adiciona algo que é prazeroso para ela, então ela queria o brinquedo. A adição, os pais, né, as pessoas ali responsáveis por ela, adicionam o presente, ó, o brinquedo. A chance dela voltar a repetir esse comportamento em uma situação futura é muito maior. É claro que aqui nós estamos falando de probabilidade, né? Ou seja, é possível, há uma tendência de que ela volte a repetir. Ficou claro? Então, seria essa lógica. No reforçamento negativo, aumenta a probabilidade de um comportamento voltar a acontecer pela retirada de um estímulo aversivo do ambiente. Por exemplo, eh, eu fui para uma festa e aí eu bebi e aí no caminho eu fui parado numa blitz e aí eu fui multado, né? Ou, na verdade, eu fui ameaçado. Ele disse: Olha, eu não vou te multar hoje, né? Porque isso pode ter duas funções, tanto punidora ou, né? Reforço negativo no sentido de que isso vai aumentar a probabilidade daquele comportamento não voltar a acontecer no futuro. Deixa eu dar outro exemplo para ficar mais claro. Ahn, uma pessoa
que perde a audição, né? A pessoa ela perde a audição e aí ela tem dificuldade de se comunicar, né, em público, e aí ela evita estar em certos lugares porque de alguma forma esses lugares faz com que ela tenha, né, ela de alguma forma acredite que está sobrecarregando as outras pessoas. Ou, por exemplo, uma pessoa que, né, tira uma nota, leva uma queda, né, e aí ela, na academia, ela está fazendo um treino na academia, e aí ela de alguma forma inventa uma desculpa para não ir para academia, né, para evitar, para fugir daquela situação. Não sei se ficou claro, se ficou claro. Veja, Mais ou geralmente, menos, oi? mais ou menos. É porque é um pouco complicado. Geralmente, geralmente não. No reforçamento negativo, a gente tem duas situações. É exclusivo do reforçamento negativo. A gente tem comportamentos de fuga e comportamentos de esquiva. Fuga e esquiva. Então, a fuga, geralmente o estímulo ele está presente. Então, o estímulo aversivo ele está presente no ambiente e esse comportamento o retira do ambiente. Então, imaginem que vocês estão numa rua e vocês encontram uma pessoa desagradável que vocês não gostam, né? Uma pessoa que vocês, né, estudaram no ensino médio. Então, o estímulo aversivo está lá, né? Aquela pessoa que vocês discutiram no ensino médio, que vocês não gostam, que vocês, né, não são muito afim. E aí vocês, né, mudam de calçada, vocês desviam, né, mudam a rota. Então vejam, vocês estão, né, indo numa direção, vocês estão no local, vocês veem aquele estímulo aversivo que vocês não gostam, ou imaginem, vocês estão devendo uma pessoa, vocês encontram ela num determinado lugar e vocês mudam, vocês vão embora. Então, esse é um comportamento de fuga e isso tende a aumentar, né, outra vez que você vê aquela pessoa. Então, isso é mantido por reforçamento negativo. Na esquiva, o estímulo aversivo ele ainda não está presente. Então, é como se fosse uma prevenção. Imaginem aí, vocês têm uma prova semana que vem, ou vocês têm uma apresentação semana que vem, e aí vocês inventam uma desculpa, ou vocês inventam, minha avó morreu, meu pai morreu, e aí eu não vou poder ir para a escola semana que vem. É muito comum esse tipo de comportamento, especialmente o comportamento de esquiva, em alguns tipos de, por exemplo, em pessoas que têm agorafobia, dificuldades de estar em ambientes públicos. Então, para evitar, né, estar em ambientes públicos, elas sempre vão se esquivar. Então, elas vão inventar desculpas. Eu não vou poder ir nesse final de semana, eu não vou poder estar em tal lugar. Então, no exemplo lá da pessoa que perde a audição, ela sempre vai estar inventando uma desculpa para não estar socializando, porque ela tem dificuldades de manter interação. Então, ela sempre acha que está sobrecarregando a outra pessoa, especialmente se for uma pessoa idosa, por exemplo. Ela sempre acha que ela não quer ser esse, como eles colocam, né? Eu não quero ser um entorno na vida das pessoas, eu não quero ser um incômodo. Então, eu não vou para tal lugar porque eu não vou ouvir tal pessoa, eu vou ficar aqui. Então, a gente entende que esse comportamento de ficar evitando, se esquivando, fugindo, né, tende a ficar sendo mantido, aumentado, pelo esquema de reforçamento. E a longo prazo, isso vai limitar o comportamento, o repertório comportamental, que vai ficar muito restritivo. Então, o reforçamento negativo, por via dos esquemas de fuga e esquiva, eles têm aí uma carga é, negativa, que afeta o comportamento humano. Na punição, né, a consequência punidora, a punição positiva, ela diminui a probabilidade de um comportamento ocorrer novamente pela consequente adição de um estímulo aversivo ao ambiente. Então, imaginem aí um pai, uma mãe, um responsável que, né, diz que vai bater a criança, né? Então, assim, a criança faz algo de errado e aí vai lá e dá uma palmada, né? Então, ela adiciona algo que é aversivo para a criança.
ou ela adiciona um castigo, então vai ficar um final de semana, na verdade isso seria retirado. Então vamos supor que a criança, isso aqui já seria um exemplo, perdão, um exemplo de punição negativa. Então, na punição negativa é a retirada de algo que é prazeroso, que é um estímulo que a criança considera, a criança, a pessoa considera que é um estímulo prazeroso, que é satisfatório, então a retirada de algo que é aversivo, que é prazeroso. Na punição positiva, a adição. Ficou claro? Na punição positiva, adiciona, por exemplo, uma multa, então adiciona algo. Na punição negativa, retira-se algo. Você ser preso, então retira a sua liberdade. Então você vai ser preso porque você cometeu um crime. Então você vai ficar 5 anos, né, preso. A única pessoa que não fica presa é o Daniel Alves, porque a gente sabe, né? Então, nesse caso aí. Então, no processo clínico, a gente tem aí a análise das contingências. Então, a gente parte desse pressuposto, né, desse modelo teórico mais geral, e aí, na clínica, a gente vai identificar os comportamentos e as consequências. Então, tá, como esses comportamentos surgiram e quais são as consequências que estão mantendo esses comportamentos? Geralmente, é claro, né, os comportamentos que são alvos da clínica geralmente são os comportamentos disfuncionais, aqueles que, de alguma forma, afetam a vida do sujeito, a dinâmica do sujeito. Geralmente também a gente busca alterar as consequências, especialmente se a gente tem aí um aspecto disfuncional na vida do sujeito e ver se o comportamento muda. Então, na análise de contingência, que é um processo muito mais amplo, então, se a gente pensa na análise das contingências, e contingências pensem aí esse processo que vai, né, a contingência ela vai analisar, né, o antecedente, o comportamento e a consequência. Então, seria esse contexto como um todo. Não sei se ficou claro. Então, quando a gente fala de contingência na análise do comportamento, nós estamos falando desse processo amplo que envolve o antecedente, ou seja, a situação que antecede o comportamento em si e a consequência. Então, é esse processo amplo que a gente entende como contingência. E aí, quando a gente vai fazer essa análise de contingência, a gente vai partir desses 3 pontos. E aí, a análise funcional é como se fosse assim um norte dentro da análise do comportamento, dentro da clínica analítico-funcional. Então, vejam que já é uma diferença aqui que vocês vão ver lá na na TCC. Na TCC a gente já tem, né, a conceituação cognitiva como um norte. Aqui na clínica analítico comportamental a gente tem análise funcional, que é como esse direcional da clínica. Então, se a gente quer explicar, predizer e controlar o comportamento humano, a gente precisa analisar funcionalmente, buscando no ambiente externo e interno os seus determinantes. Então, a gente, claro, vai buscar entender as funções do comportamento. E a gente precisa entender se esses comportamentos eles têm uma função no sujeito. Né? Se, de alguma forma, todo comportamento ele precisa ter uma função. Se o sujeito ele apresenta alguns comportamentos que estão sendo disfuncionais, a gente, de alguma forma, vai buscar fazer uma alteração, uma modificação a partir de processos, né, clínicos. E quando a análise do comportamento fala em controlar, né, não pensem assim que a gente vai colocar o sujeito dentro de uma caixa, né, e fazer todo um processo. Não é isso, gente. A lógica de controle na análise do comportamento é muito nessa perspectiva de que existe uma certa previsibilidade, sabe, entre aspas. Se a gente entende, né, o que mantém o comportamento, quais são as consequências, se a gente consegue fazer essa leitura de fazer essa perspectiva, né? Entender o contexto que o sujeito está inserido, o que é que está mantendo o comportamento humano, a gente consegue entender o que é que está controlando, né? A forma como o sujeito interage nesse ambiente, como ele se expressa. Então, analisar funcionalmente um comportamento é meio que buscar a função desse comportamento. Veja, então, aqui é meio que um exemplo de uma análise funcional. Então, o A seria os antecedentes,
né, tudo que está em volta do sujeito, dentro dele, que antecede a resposta, chamado de ambiente, situação, contexto, estímulo antecedente. E são estímulos que discriminam se uma consequência X será ou não apresentada. Então, pela via do sujeito, é aquilo que ele vai, de alguma forma, discriminar se um determinado comportamento vai ser reforçado ou não. Então, em uma situação passada, ele foi reforçado ou punido. Então, se naquele contexto atual ele acontece algo e ele discrimina, né, que como se a gente pode dizer assim, que é parecido, é similar com uma situação passada, ele discrimina, ele associa, né, ele emparelha essas duas situações, ele olha, né, há uma possibilidade de que isso seja, né, reforçado, há uma possibilidade de que isso seja, né, punido, então eu não vou agir dessa forma. Ah, isso aqui há uma tendência de ser reforçado, então eu vou expressar isso. Então, é como se fosse assim: o comportamento, seja ele explícito ou implícito, aberto ou encoberto, privado ou público. E na análise do comportamento, quando a gente fala comportamento, é tudo. E comportamento implícito, a gente também fala de emoções, pensamentos, sentimentos. Para análise do comportamento, tudo isso é comportamento. Só que não é aquela leitura que a TCC faz, né, do ponto de vista cognitivo. A leitura que a análise do comportamento vai fazer é tudo do ponto de vista comportamental. Então, tudo isso é comportamento. Emoções são comportamentos, né, pensamentos são comportamentos, só que um comportamento privado. E as consequências é aquilo que vem depois que o comportamento, depois do comportamento, e que altera o padrão de sua apresentação. Seu entendimento é baseado em matemática. Algo foi acrescentado ou retirado. O comportamento aumentou ou reduziu sua frequência. Então, essa que é a lógica básica da análise funcional. Trazendo aqui um exemplo, né? Imagine aí como um antecedente. E aqui uma situação hipotética de um início de namoro, né? O antecedente, presença da namorada. Então, no início de namoro, presença da namorada, o comportamento dizer eu te amo. Consequência, a namorada beija, diz eu te amo também. Então, aqui é um reforçamento positivo. Aumenta a probabilidade desse comportamento voltar a acontecer futuramente, né? De quando ele estiver, né, numa situação que a namorada esteja, ele voltar a dizer eu te amo e, né, a namorada, né, voltar a dizer eu te amo também, né, e beijá-lo. Só que imagine aí uma outra situação, final do namoro, eles já passaram por várias brigas e tudo mais. E aí, presença da namorada, aí já tem um outro antecedente, reclama que ele não é mais o mesmo, chora e faz chantagem emocional. Aí ele emite o mesmo comportamento, diz eu te amo. E a consequência, reclama que ele não é mais o mesmo, chora e faz chantagem emocional. Nessa segunda situação, a gente tem aqui um outro contexto. Então, aqui é um reforçamento negativo. Por quê? Veja, a gente tem duas situações distintas, o mesmo padrão de comportamento, né? Uma mesma topografia de respostas, mas com funções de bem distintas. É, Só voltando aqui. Então, veja que nós temos aí duas situações distintas com topografias bem, né, são iguais, mas as consequências, ou seja, são totalmente diferentes. E aí é por isso que a gente precisa entender o contexto e entender as consequências. Então, vamos imaginar também aqui uma outra situação. É aquilo que eu já falei anteriormente sobre o que é reforçador para um, não é reforçador para uma outra pessoa, o que é punidor para uma pessoa, não é punidor para uma outra pessoa. Às vezes a pessoa ela gosta de sofrer, de apanhar, imagina as situações, né? Então, assim, isso é importante a gente entender e situar aqui, porque algumas pessoas acabam colocando que a análise do comportamento ela ignora a subjetividade, que é muito robótica, metodológica, de que ela desconsidera o sujeito, de que ela desconsidera o humano.
E vocês percebem que não, assim, para que a gente chegue a essas conclusões aqui, a gente precisa entender e partir de um contexto específico. Eu preciso analisar, olha, existe um contexto específico, entender o que está se passando em cada situação. Eu preciso analisar cada situação, né, específica, né, cada situação por sinal. Então, eu não posso chegar aqui com uma receita pronta, um padrão específico e não analisar contexto por contexto, né, o que é reforçador para um, o que é reforçador para outro. Então, né, eu preciso analisar caso a caso. O objetivo geral, né, da análise funcional é identificar relações funcionais entre comportamento dos indivíduos e suas consequências. Eu vou tentar acelerar aqui por causa do tempo. E a gente também utiliza o paradigma respondente, né, a lógica de estímulo-resposta, ou seja, aquela lógica de que há uma alteração no ambiente e o sujeito ele responde a essas respostas. Por exemplo, um cisco no olho, elicia o lacrimejar, a martelada no joelho, elicia a contração no músculo, a iluminação nos olhos. Na verdade, é a dilatação da pupila, a presença é a contração da pupila. A presença do namorado elicia o frio na barriga, etc. O objeto arremessado em sua direção desvia o objeto. Então, assim, são situações que, de alguma forma, elas ocorrem no ambiente, elas é, são modificações do ambiente que eliciam resposta no organismo e que também são consideradas pelo clínico e que também são observadas dentro do ambiente da psicoterapia. Então, são dois princípios básicos. Além do paradigma operante, nós temos também o paradigma respondente. Então, eu trago aqui esse outro exemplo. Vejam, é, como antecedente, a morte de um amigo próximo, comportamento, o cliente passa a evitar atividades sociais e prefere ficar em casa sozinho, sente-se mais solitário e triste e recebe menos convites para eventos sociais. Veja que a morte de um amigo próximo serve de ocasião, então essa sempre vai ser a leitura, serve de ocasião para que o cliente passe a evitar atividades sociais e prefira ficar em casa sozinho, que produz, né, então, o sentimento, né, de ficar solitário e também o fato de receber menos convites. Então, essa situação, essa consequência, ela atua como um reforço negativo que reforça o comportamento dele, né, de ficar sozinho, né, de permanecer isolado, de se sentir solitário. Então, veja que essa situação aqui, esse comportamento dele é mantido pelas consequências do ambiente, né, de não ser convidado, de não receber mais convites. Então, veja que essa é uma lógica aqui que pode ser analisada dentro do contexto clínico. E aí, chegando aqui na terapia cognitivo-comportamental, precisamente de Aaron Beck, ele foi um psicanalista de formação completa e atuante, ele atuou por muito tempo na psicanálise. Ele iniciou uma série de estudos na década de 60 para demonstrar uma validação empírica da teoria psicanalítica, o que levou à busca de outras explicações. Então, como a psicanálise estava ali inserida num contexto de questionamento sobre a sua metodologia, sobre, né, o seu arcabouço teórico, ele, né, foi ali tentar desenvolver essa validação empírica do contexto, né, da teoria psicanalítica, só que ele acabou chegando, né, numa própria teoria, numa própria abordagem, que seria hoje, ou que é chamado hoje de terapia cognitivo-comportamental. E aí ele utilizou várias referências, incluindo o Epicteto e outros teóricos, filósofos, o próprio Albert Ellis, que também é uma grande influência dentro das terapias cognitivas comportamentais, o Albert Bandura, e atualmente, né, o próprio trabalho do Beck, por sua vez, ele foi ampliado por vários pesquisadores, incluindo aqui ao lado dele, né, da filha dele, a Judith Beck, por outros pesquisadores, né, dos Estados Unidos e do exterior. Então, ele recebeu aí uma grande foi assim uma teoria que recebeu uma grande aceitação, tanto de pesquisadores, mas também de outras áreas do conhecimento, pela sua plausibilidade empírica.
Então, quando a gente fala de padrão ouro, a análise, a perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, ela hoje é recomendada, né, do ponto de vista de padrão ouro para vários transtornos, devido ao número alto de evidências científicas para vários transtornos através de ensaios clínicos randomizados, pelo número alto de revisões sistemáticas, meta-análises, o que isso, claro, obviamente não anula as outras terapias. Eu estou falando que existe, né, um número significativo de estudos que apontam estudos publicados para TCC, o que significa que outras abordagens também têm a sua eficácia, mas que talvez não estejam publicando. Seria nesse ponto. Beck identificou, né, cognições negativas e distorcidas em pacientes deprimidos e desenvolveu um tratamento de curta duração para esses pacientes. Então, a terapia, né, cognitivo-comportamental, ela se inicia a partir de estudos para pacientes deprimidos e ela tinha aí uma proposta de ser breve, diferente da psicanálise que ela já tinha mais uma perspectiva duradoura, um pouco mais extensa. A teoria, a perspectiva do Beck, ela tinha aí, né, a premissa de identificar essas cognições negativas, distorcidas, que o próprio Beck ele foi observando na sua prática clínica. Ele, olha, esses pacientes aqui com depressão, eles, em comum, eles apresentam cognições negativas. Cognições, quando a gente fala aqui em cognições negativas, seria um sistema de crenças disfuncionais, né? Crenças nucleares, crenças intermediárias, pensamentos automáticos, que eu vou trazer mais para frente. Então, seria essa lógica funcional e a parte mais profunda da cognição seria a própria consciência, né? Essa seria a proposta do modelo cognitivo. Então, enquanto ouvia seus pacientes, ele percebeu que eles apresentavam pensamentos automáticos negativos e que isso estava intimamente ligado às suas emoções. Então, ele começou a ajudá-los a identificar, avaliar e a responder aos seus pensamentos distorcidos e desadaptativos. Inclusive, esse aqui é um dos objetivos da TCC, né? Identificar, avaliar e a responder aos pensamentos de uma forma mais adaptativa. Então, Beck passou ali nesse processo de estudo, de experimentação, ele que trabalhava ali com o contexto da psiquiatria, ele passou seus conhecimentos aos residentes de psiquiatria que tiveram êxito com sua técnica, e em 79 ele publica o primeiro manual de terapia cognitiva. Inclusive, né, a título de curiosidade, a terapia cognitivo-comportamental foi inicialmente chamada de terapia cognitiva e depois, né, ele inclui o termo, né, cognitivo, comportamental. Aqui é uma citação do livro Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck. Beck concebeu uma psicoterapia estruturada de curta duração, voltada para o presente, direcionada para a solução de problemas atuais e a modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais. Então, veja que é uma ideia, né, geral do que seria a TCC. Então, ela tende a ser breve, ela tende a ser voltada para o presente, tende a ser direcionada para a solução de problemas e tende a ser, né, direcionada para a modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais. Essa nova forma de psicoterapia, né, como eu mencionei, foi denominada de terapia cognitiva, mas hoje é amplamente divulgada como terapia cognitiva comportamental. Ela surge, né, como uma primeira onda, mas a partir da década de 90, surgiu um movimento de repensar a filosofia da terapia cognitiva comportamental e a terapia cognitiva ela acabou introduzindo novas perspectivas, novos termos como mindfulness, aceitação, e aí surgiram, né, o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental de terceira geração, até, né, hoje já se fala de quarta geração. Então, mas é um movimento que se inicia ali com Beck, com Albert Ellis. Então, a TCC ela se baseia em dois pressupostos básicos.
as cognições, elas influenciam fortemente as emoções e os comportamentos das pessoas, de modo até controlador. Então, vejam, lá na análise do comportamento, a gente estava falando de que o sujeito ele operava no ambiente e que e de que as consequências nelas, de alguma forma, influenciavam se aquele comportamento iria, né, ser mantido, né, reforçado em situações futuras. Então, existia aí uma relação entre sujeito e ambiente. Aqui, o Beck ele traz de que as cognições elas vão influenciar fortemente as emoções e a forma como os sujeitos se comportam. Então, não existe aqui, a princípio, essa lógica de ambiente influenciando o comportamento, a princípio, né? Mas sim as cognições que vão influenciar a forma como o sujeito se comporta. É como se fosse assim, uma lógica contrária. O modo de agir ou de se comportar pode afetar profundamente os padrões de pensamento e as emoções de uma pessoa. Então, aqui a gente também tem uma lógica de que o modo de agir ou de se comportar também pode afetar profundamente os padrões de pensamento e as emoções de uma pessoa. Então, a forma como o sujeito também se comporta também pode influenciar a forma como o sujeito pensa e se emociona, né, em como ele expressa suas emoções. Então, esses são os dois pressupostos básicos aqui da TCC, né, que está no livro do Wright. Quem quiser depois as referências, eu posso passar. Eu não sei se eu coloquei no slide. Esses são os 10 principais princípios fundamentais da TCC, né, de alguma forma que norteia, né, a prática clínica. Ela baseia-se em uma conceituação individual em termos cognitivos. Só vai me finalizando, acho que estão 10 minutos, né? Baseia-se em uma conceituação individual em termos cognitivos. Então, enquanto a análise do comportamento tinha lá uma perspectiva, né, da análise funcional, aqui na TCC, né, vai se ter uma conceituação cognitiva. Então, vai se desenvolver meio que uma anamnese e uma conceituação cognitiva sobre, né, como é que se dá esse processo de cognição do sujeito, os pensamentos automáticos, as cognições, as crenças centrais, intermediárias, mas também são levantadas outras informações ligadas ao problema, ligadas ao objetivo, né, como o sujeito se apresenta do ponto de vista cognitivo. E veja aqui, né, uma informação importante que é individual. Porque lembra da receita de bolo que eu trouxe para vocês em um outro momento? Então, em algum momento, assim, para a ideia, se a gente pega alguns livros de TCC, parece que é uma receita de bolo, especialmente, né, a partir aqui de um dos objetivos, tá, do objetivo 8, que é as sessões da TCC são estruturadas. Então, parece uma receita de bolo para quem está entrando no campo, assim, né? Porque parece que né, é só seguir protocolo, tudo mais. Mas veja, eu preciso adaptar aquele protocolo para cada paciente. E eu só fui entender isso, na verdade, eu só fui desmistificar, suspender isso, né, depois de um bom tempo, assim. Quando eu fui dialogar com outras pessoas, quando eu fui, né, tirar toda essa lógica. Então, assim, a gente precisa respeitar a subjetividade, respeitar a singularidade do sujeito. Então, né, não dá para pegar um protocolo, pegar uma técnica que não faça, né, sentido para o sujeito. Precisa, né, quando a gente fala de prática baseada, psicologia baseada em evidência, né, precisa fazer sentido, né, para aquele caso, para aquele objetivo, para aquele contexto. Então, princípio 2, a TCC requer uma aliança terapêutica sólida. Então, é meio que para que a terapia funcione, precisa uma relação que vai sendo construída ao longo do tempo. Na verdade, assim, é meio que foco, assim, já nos momentos iniciais, já nas primeiras sessões, essa relação terapêutica sólida, né, que vai sendo construída, que meio que vai sendo conexa com esse princípio 3, que é essa colaboração e essa participação ativa. Então, o sujeito ele precisa colaborar e participar ativamente do processo de psicoterapia. É, tem algumas atividades para casa, algumas atividades dentro do processo de psicoterapia. Ele precisa estar engajado, envolvido, dentro dos objetivos.
dentro do processo de psicoterapia. 4, há de ser orientada para os objetivos e é focada nos problemas. Então, a gente vai delimitar um objetivo geral, então o paciente ele delimita um objetivo geral, aquilo que ele quer alcançar, e são delimitados, né, objetivos específicos que são trabalhados, né, durante as semanas. E aí esses problemas eles são focados em problemas, né, problemas, né, que ele vai trazendo ao longo das semanas, questões que ele pontua que são relevantes, então são sempre focadas, né, ao longo ali da rotina do sujeito. A TCC enfatiza inicialmente o presente. Só que assim, quando a gente fala do presente, a gente está falando, claro, o foco está no presente, mas a TCC ela vai considerar a história de vida do sujeito, inclusive aspectos de vida. Algumas questões elas estão na história de desenvolvimento do sujeito, e isso é levantado ali no processo de anamnese, nessa conceituação do sujeito. Então, aspectos da biologia, né, aspectos genéticos, aspectos de desenvolvimento, aspectos, né, da relação do sujeito com o mundo. Então, assim, por mais que seja focado no presente, em algum momento a gente vai precisar levantar essas informações, e essas informações serão levantadas. Busca ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e enfatiza a prevenção de recaída. Então, talvez esse seja o objetivo final, assim, da terapia. É que, ao final, né, como a própria terapia ela tem um objetivo de ter fim, ela não, ela tem uma é como se ela tivesse um prazo assim para terminar, ela não tem a pretensão de ser longa, porque ela pretende que o paciente, ao final, o cliente, ele seja o seu próprio terapeuta. Então, que no processo de psicoterapia ele aprenda técnicas, habilidades, competências que ele vai colocar em prática a partir do momento que ele sai ali né, do processo de psicoterapia e que em algum outro momento da vida que ele achar que precisa retornar, ele Francisco, volta. Olá, falta 5 minutos. ok. A TCC visa ser limitada no tempo, como eu mencionei. As sessões de TCC são estruturadas, então existe uma estruturação, planejamento, e o paciente ele também é informado sobre esse planejamento. Ensina os pacientes a identificar, avaliar, a responder seus pensamentos e crenças disfuncionais. Então, é um processo, né, e por isso que é importante essa colaboração, esse envolvimento do paciente, para que ele identifique e usa uma variedade de técnicas para mudar pensamentos, né, humor e o comportamento. E aí eu vou passar, né, sobre especificamente aqui o modelo cognitivo, aqui. Então, o modelo cognitivo parte desse pressuposto de que um evento, um evento que pode ser bom ou ruim, por exemplo, preparando-se para ir para uma festa, né, acontece, então ele vai, né, promover uma avaliação cognitiva. Não vou saber o que dizer, não vou parecer, né, vou parecer desajustado, vou travar e querer ir embora imediatamente, né? Essa avaliação cognitiva, né, ela vai desencadear emoções, ansiedade, tensão, pode desencadear também reações fisiológicas, sudorese, que vai, né, também estar trazendo comportamentos. Então, deu uma desculpa e evitou a festa. Então, veja que é uma relação aí como se fosse um ciclo, né, que está aí sendo desenvolvido. Vou trazer outros exemplos aqui, ó, que uma outra situação. Uma situação, uma pessoa elogia sua roupa. Então, você está numa situação, né, como, né, você está ali numa determinada situação, então, uma pessoa elogia sua roupa, nossa, como você está elegante hoje. Surge um pensamento automático, né? Ele deve, né, ter falado isso para todas as pessoas neste lugar. É claro que esse pensamento automático, né, é como se fosse um pensamento que surge assim de uma forma mais sutil, né, mais breve, é como se tivesse assim numa camada mais próxima da consciência. Ele, né, tá ligado a crenças intermediárias e a crenças centrais, assim, algo que está ligado a, né, isso está mais profundo. Então, assim, por exemplo, a crença aqui intermediária. Se ninguém é capaz de me admirar, então não devo acreditar em elogios. Então, veja que essa lógica de que ele deve ter falado isso para todas as pessoas já tá ligada a uma lógica de que, olha, se ninguém é capaz de me admirar, então não devo acreditar em elogios. Que também pode estar ligada a uma crença central de que as pessoas não me admiram.
ou as pessoas não me amam. Então, ou eu não sou digno de amor. Então, vejam que isso, claro, vai sendo levantado, vai sendo identificado. Essas crenças intermediárias, as crenças centrais, levam tempo para serem identificadas dentro do processo de psicoterapia. Os pensamentos automáticos eles vão sendo mais fáceis de sendo abordados dentro da psicoterapia, são aqueles que vão surgindo, né, durante as falas, e aí as crenças intermediárias e centrais elas vão, né, sendo exploradas. E aí esse pensamento automático ele vai, né, surgindo ali reações emocionais, né, uma tristeza, um comportamento, agradecer e se afastar da pessoa, fisiológica, uma sudorese, uma outra situação, ser convidada para falar em público, pensamento, eu vou gaguejar, vou esquecer tudo, vou falar tudo errado, todos vão rir de mim. Emoções, medo, angústia, reações fisiológicas, dor de cabeça, dor de estômago, tremor, suor, frio, comportamentos, paralisar, não aceitar. Então, no processo clínico, um dos objetivos é fazer com que o sujeito esteja psicoeducado e que ele aprenda a identificar esses processos. Quando ele consegue identificar a situação, quais são os pensamentos que surgem, as emoções, as reações fisiológicas, os comportamentos, é um primeiro passo para que haja, né, a mudança, né, para que o sujeito consiga, né, ali dentro do processo de psicoterapia, fazer mudanças, né, inclusive a partir das técnicas, por exemplo, de exame de evidências, mudança, né, comportamental, roleplay, né, entre outras variedades de técnicas. Então, a identificação desses pensamentos automáticos, pensamentos disfuncionais, é um dos primeiros passos, e quais são essas situações que desencadeiam essas reações, é um dos primeiros passos dentro da clínica para né, o processo psicoterápico. Então, para finalizar, eu só vou trazer esse slide aqui, se me der tiver tempo. Então, os pensamentos automáticos, eles são pensamentos que surgem de forma rápida, involuntária em nossa mente, muitas vezes relacionadas a eventos ou situações específicas. Elas são frequentemente baseadas em nossas crenças e podem influenciar as nossas emoções e comportamentos. Então, a gente está ali numa situação e surge pensamentos como eu vou fracassar, todos vão rir de mim. Então, são pensamentos comuns que surgem. Pensamentos intermediários já são um pouco mais profundos, né? São pensamentos ou crenças que ligam os nossos pensamentos automáticos a crenças centrais. Então, eles estão ligando nossos pensamentos automáticos às crenças centrais. Elas geralmente são mais abrangentes do que os pensamentos automáticos e podem envolver interpretações de situações, regras ou atitudes pessoais. Então, tenho de ser perfeito para ser aceito. Um exemplo. Se eu não agradar aos outros o tempo todo, então eles me rejeitarão. Por fim, as crenças centrais, elas já são já mais profundas. É como se fossem aquelas crenças que já são construídas, né, ali durante a infância, durante a adolescência. São crenças fundamentais sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre os outros, que são formadas ao longo da vida e geralmente são profundamente enraizadas. Elas moldam a maneira como vemos o mundo e influenciam nossas reações emocionais e comportamentais. Não sou digna de amor, é um exemplo. Sou burra, sou um fracasso. Veja aquele pensamento automático. Eu vou fracassar. Veja essa crença central. Sou um fracasso. Imagine uma criança que sempre ouviu, né, uma pessoa próxima dizer você é um fracasso, você é fracasso, você é burra. Então, isso sendo repetido para ela ao longo de muito tempo. Então, ela cria, ela acredita, ela passa a acreditar nessa crença de que ela é inútil, de que ela, né, é um fracasso. Inclusive, tem uma teoria que está sendo, né, amplamente desenvolvida e que tem crescido hoje, inclusive, dentro das teorias comportamentais contextuais, que é as teorias do apego, que vai discutir um pouco sobre isso, mas tem também hoje a teoria dos esquemas, a terapia dos esquemas, que também vai discutir esses processos um pouco mais amplos, né, como é que vai surgindo esses esquemas disfuncionais ao longo da vida. Eles surgem da TCC, né, especialmente a terapia dos esquemas, ela, né, surge da TCC e vai se desenvolvendo um campo mais amplo, mas é algo nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Acho que por isso é só. Eu deixo aqui meu e-mail, meu Instagram, qualquer solicitação, texto, referência, pode mandar mensagem. Eu sei que ficou um pouco grande, é um desafio trazer assim, essas diferenças, mas assim, de modo geral, acho que ficou assim, né? Foi Acho que deu ótimo, para trazer. Francisco. Acho que deu para trazer essa questão, que a diferença mais geral está no modelo teórico, né? Assim, nos Sim, objetivos e no modelo teórico. sim, sim. Francisco, a gente agradece, tá? Mais uma vez, por tua participação, por ter aceito o nosso convite. Pessoal, acho que não dá tempo de a gente abrir para perguntas. A gente já ultrapassou aí do horário. Mas Francisco, ele fica à disposição. Francisco, pelo seu e-mail, né? Para retirar dúvidas, tudo mais. Olha quem apareceu, a Roberta. Eu cheguei pelo menos para prestigiar, não consegui estar aqui o tempo todo. Peguei o finalzinho, já aprendi mais um pouquinho. E a gente sempre